A arma da oração. E. M. Bontes. Capítulo 1. Os princípios básicos da oração para Deus. Aí sim, você exclamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Isaías, capítulo 58, versículo do 9 ao 14. Nunca devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa este mundo. Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Ele está sempre presente nos assuntos referentes ao tempo. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmos capítulo 11, versículo 4. Ele governa o mundo, assim como governa a igreja pela oração. Essa lição precisa ser enfatizada, repetida nos ouvidos dos homens dos tempos modernos e aplicada com força cumulativa na consciência dessa geração, cujos olhos não enxergam as coisas espirituais, cujos ouvidos estão surdos para Deus. Nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com a humanidade, mas orar também é muito importante para o homem. Fracasso na oração é fracasso em todos os aspectos da vida. É uma falha de dever, serviço e progresso espiritual. Deus deve ajudar o homem por meio da oração. Portanto, aquele que não ora priva-se do auxílio de Deus e coloca Deus em uma posição em que não pode ajudar o homem. Se há amor para com Deus, o homem deve orar a Ele. Fé e esperança, paciência e todas as belas e poderosas forças vitais da piedade estão secas e mortas em uma vida sem oração. A vida individual do cristão, sua salvação pessoal e os benefícios cristãos pessoais têm sua existência, seu florescer e sua frutificação na oração. Tudo isso e muito mais pode ser dito sobre a necessidade de oração para a existência e cultura da piedade no indivíduo. Mas a oração tem uma esfera mais ampla, um dever mais necessário, uma inspiração mais elevada. A oração interessa a Deus, cujos propósitos e planos são condicionados pela oração. Sua vontade e sua glória estão ligados à oração. Os dias de esplendor e reconhecimento de Deus sempre foram os grandes dias de oração. Os grandes moveres de Deus neste mundo foram condicionados, continuados e moldados pela oração. Deus participa nesses grandes moveres à medida que os homens oravam. Oração presente, evidente, que controla e prevalece, sempre trouxe a presença de Deus. O teste real e evidente da ação genuína de Deus é a predominância do espírito de oração. As forças mais poderosas de Deus sobrecarregam e impregnam o movimento quando as forças mais poderosas da oração estão presentes. A ação de Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio teve sua origem na oração. Desde o início, Deus e a raça humana estabeleceram a oração como uma das forças sobre a qual deveriam se basear as ações de Deus no mundo. O pedido de Ana por um filho deu início a um grande mover de oração a Deus em Israel. Mulheres de oração, cujas orações, como as de Ana, podem dar à causa de Deus, homens como Samuel, fazem mais pela igreja e pelo mundo do que todos os políticos da terra. Homens que nasceram da oração são os salvadores do Estado. Homens saturados de oração dão vida e ímpeto à igreja. Estando sob o controle de Deus, são salvadores e ajudadores da igreja e do Estado. Devemos crer que o registro divino dos fatos sobre a oração e sobre Deus nos é dado de forma que sejamos constantemente lembrados de Deus e revigorados pela fé que Deus mantém sua igreja no mundo inteiro e que o propósito dele se cumprirá. Seus planos em relação à igreja
serão realizados certa e inevitavelmente. Esse registro de Deus foi feito sem dúvida para que sejamos profundamente impressionados com o fato de que as orações dos santos de Deus são um grande fator, um fator supremo na realização da obra de Deus como desembaraço e no tempo certo. Quando a igreja está em oração, a causa de Deus sempre floresce e seu reino na terra sempre triunfa. Quando a igreja falha na oração, a causa de Deus retrocede e males de todos os tipos prevalecem. Em outras palavras, Deus age por meio das orações de seu povo. E quando o povo falha com Deus neste aspecto, o resultado é o declínio e morte. É de acordo com os planos divinos que a prosperidade espiritual vem por meio do canal da oração. Os santos de oração são os agentes de Deus para realizarem sua obra salvadora e providencial na terra. Se seus agentes falham, negligenciando a oração, então sua obra falha. Os agentes de oração do Altíssimo sempre são prenunciadores de prosperidade espiritual. Os homens na igreja de todos os tempos que presidiram a igreja de Deus tiveram um ministério de oração rico e pleno. Os líderes eclesiásticos, que as Escrituras revelam, tiveram preeminência na oração. Eles podem ter sido notáveis na cultura, no intelecto e em todas as forças humanas ou naturais, ou podem ter sido modestos em talentos físicos e dons naturais. Mas mesmo assim, em cada um dos casos, a oração era a força poderosa na liderança. E foi assim porque Deus estava com eles e no que eles fizeram, pois a oração sempre nos leva de volta para Deus. Ela reconhece Deus e traz Deus para o mundo a fim de agir, salvar e abençoar. Os agentes mais eficientes em propagar conhecimento de Deus, em executar sua obra sobre a terra e em posicionar-se como quebra-mar contra as ondas do mal, foram líderes de oração na igreja. Deus depende deles, emprega-os em seu serviço e os abençoa. A oração não pode ser retirada como se fosse uma força secundária neste mundo. Agir desse modo seria o mesmo que Deus deixar de se mover. É tornar Deus secundário. O ministério da oração é uma força envolvente. Ela deve ser assim para ser de fato uma força. A oração é o reconhecimento da necessidade de Deus e o chamado por seu auxílio para suprir essa necessidade. O lugar e o valor da oração são o lugar e o valor de Deus. Dar o segundo lugar à oração é tornar Deus secundário nas questões da vida. Substituir a oração por outras forças é afastar Deus e materializar todo o processo. A oração é uma necessidade absoluta para dar continuidade à obra de Deus. Deus fez que fosse assim. Esse deve ter sido o motivo principal porque na igreja primitiva, quando houve a reclamação de que as viúvas de certos cristãos haviam sido negligenciadas na administração diária dos benefícios da igreja, os 12 reuniram todos os discípulos e lhes disseram para procurar 7 homens, cheios do espírito de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Que seriam apontados para aquele serviço de natureza social, acrescentando essa importante declaração: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 4. Eles com certeza perceberam que o sucesso da palavra e o progresso da igreja primitiva dependiam preeminentemente de se dedicarem à oração. Deus podia agir eficazmente por meio deles, à medida que eles se dedicavam plenamente à oração. Os apóstolos eram tão dependentes da oração quanto as outras pessoas. O serviço sagrado, as atividades da igreja, pode nos envolver e absorver a tal ponto que nos impeça de orar. E quando esse é o caso, sempre se seguem resultados danosos. É melhor fazer o trabalho padrão do que permitir que a oração seja negligenciada. Seja lá o que afete a intensidade da nossa oração, afeta também o valor do serviço que prestamos.
ocupados demais para orar. Não é apenas o princípio do retrocesso, mas a ruína até o serviço que já foi feito. Nada é bem feito sem oração, pelo simples motivo de que deixa Deus de fora do assunto. É fácil ser seduzido pelo bom às custas de negligenciar o melhor, até que tanto o bom como o melhor perecem. Com que facilidade muitos homens, líderes em Sião, são conduzidos pelo traiçoeiro engano de Satanás para interromper a oração, tendo em vista os interesses das tarefas. Como é fácil negligenciar a oração ou abreviá-la simplesmente pelo argumento de que temos serviço da igreja para realizar. Satanás já nos desarmou com eficácia quando consegue nos manter ocupados demais fazendo as coisas para parar e orar. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. A versão revista e atualizada diz: nos consagraremos à oração. A implicação da palavra empregada aqui significa ser forte, fiel, dedicado, mantê-la com cuidado constante, fazer dela uma ocupação. Encontramos a mesma palavra em Romanos capítulo 12, versículo 12 e Colossenses capítulo 4, versículo 12, em cujos textos é traduzida por perseverem na oração e batalhando em oração. Os apóstolos estavam sob a lei da oração, lei que reconhece Deus como Deus e depende dele para fazer por eles o que Deus não faria sem oração. Os apóstolos necessitavam orar, assim como todos os cristãos em todas as eras, em todas as regiões. Eles tinham que ser dedicados à oração a fim de tornar eficiente o ministério da palavra. A tarefa da pregação tem muito pouco valor se não estiver em parceria direta com a tarefa da oração. A pregação apostólica não pode ser levada adiante se não houver oração apostólica. Infelizmente, essa verdade simples tem sido esquecida com tanta facilidade por aqueles que ministram coisas grandes, coisas sagradas. Sem querer de forma alguma criticar o ministério, sentimos que já é hora de que se declare a seus membros que a pregação eficaz está condicionada à oração eficaz. A pregação mais bem-sucedida é aquele ministério que tem muito de oração. Talvez alguém possa ir até o ponto de dizer que somente esse tipo de ministério é bem-sucedido. Deus pode usar poderosamente o pregador que ora. Ele é o mensageiro escolhido de Deus para o bem, a quem o Espírito Santo se agrada em honrar, um agente eficaz de Deus para a salvação dos homens e edificação dos santos. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 8, temos o registro de como, há muito tempo, os apóstolos sentiram que estavam perdendo, haviam perdido o poder apostólico porque não tinham alívio de certos deveres a fim de que pudessem se dedicar mais à oração. Então, pararam porque descobriram, para o seu pesar, que estavam deficientes na oração. Sem dúvida, eles haviam mantido a aparência da oração, mas ela estava seriamente deficiente em intensidade e na quantidade de tempo dispensada a ela. A mente deles estava preocupada demais com as finanças da igreja, assim como nesses dias encontramos em muitos lugares leigos e ministros tão ocupados em servir às mesas que estão evidentemente deficientes na oração. Na verdade, na igreja dos dias de hoje, os homens de negócios são tidos como religiosos porque doam grandes somas de dinheiro para a igreja e muitos deles são escolhidos para posições oficiais não porque sejam homens de oração, mas porque têm habilidade financeira para gerir as finanças da igreja e conseguir dinheiro para a igreja. Entretanto, os apóstolos, ao olharem para a questão, decidiram deixar de lado os empecilhos sugeridos com as finanças da igreja e resolveram dedicar-se à oração. Não que as finanças deveriam ser ignoradas ou deixadas de lado, mas homens leigos, cheios do Espírito e de sabedoria, Atos capítulo 6, versículo 3, deveriam ser encontrados
homens realmente religiosos que facilmente poderiam cuidar deste assunto sem afetar de forma alguma sua piedade ou suas orações, dando-lhes alguma coisa para fazer na igreja e, ao mesmo tempo, tirando o peso dos apóstolos, que então poderiam orar mais e, orando mais, ser abençoados na alma, além de poder realizar mais eficazmente a tarefa que havia sido chamados a realizar. Eles perceberam também, como não haviam percebido antes, que estavam sendo tão pressionados a dar atenção às coisas materiais, coisas necessárias em si mesmas, que não podiam dedicar à oração a força, o ardor e o tempo que sua natureza e importância exigem. E assim, descobriram, ao nos avaliarmos com atenção, que coisas legítimas, coisas importantes em si mesmas, coisas recomendáveis, podem de tal forma absorver nossa atenção, preocupar a mente e apegar-se aos sentimentos que a oração pode ser omitida ou, no mínimo, ser feita em um menor tempo possível. Como é fácil escapar do quarto de oração. Até mesmo os apóstolos tinham que vigiar quanto a essa questão. Quanto mais devemos vigiar a nós mesmos a esse respeito. Coisas legítimas e certas podem se tornar erradas ocupando o lugar da oração. Coisas certas em si mesmas podem se tornar erradas quando têm permissão de fixar-se sem moderação no nosso coração. Não se trata apenas de coisas pecaminosas que prejudicam a oração. Não se trata apenas de coisas questionáveis contra as quais devemos nos guardar, mas sim de coisas que são certas em seu devido momento, mas que recebem permissão de desviar a oração e fechar a porta do quarto de oração, geralmente com o argumento confortante de que estamos ocupados demais para orar. Possivelmente essa causa está muito mais relacionada com o fim da oração familiar nestes dias do que qualquer outra causa. É nesse ponto que a religião familiar tem decaído. E aqui está uma das causas do declínio da reunião de orações. Homens e mulheres estão ocupados demais com coisas legítimas para se entregarem à oração. Outras coisas receberam prioridade. A oração foi deixada de lado e se tornou secundária. Os negócios vêm em primeiro lugar. E isso não quer sempre dizer que a oração está em segundo lugar, mas que a oração é completamente abandonada. Os apóstolos dirigiram-se diretamente a esse ponto e determinaram que nem mesmo os negócios da igreja deveriam afetar seus hábitos de oração. A oração deveria vir em primeiro lugar. Portanto, eles seriam verdadeiramente agentes reais de Deus neste mundo, por meio dos quais Deus poderia agir efetivamente, porque eram homens de oração, e assim alinhavam-se diretamente com os planos e propósitos de Deus, que trabalha por meio de homens de oração. Quando chegou aos ouvidos a reclamação, os apóstolos descobriram que aquilo que estavam fazendo não servia plenamente aos propósitos divinos de paz, gratidão e unidade, mas que descontentamento, reclamações e divisão eram os resultados do trabalho deles, que dependia de muito pouca oração. E assim, a oração foi colocada em posição de destaque. Homens de oração são uma necessidade para levar o plano divino de salvação aos homens. Deus fez que fosse assim. Foi Ele que estabeleceu a oração como ordenança divina, e isso implica que os homens devem orar. Portanto, homens de oração são uma necessidade no mundo. O fato de que, com tanta frequência, Deus usou homens de oração que pudessem realizar seus objetivos prova claramente essa proposição. É desnecessário nomear todas as ocasiões em que Deus usou as orações de homens justos para executar seus desígnios de redenção. Faltaria tempo e espaço para essa lista. Todavia, 1 ou 2 casos podem ser mencionados. No caso do bezerro de ouro, quando Deus propôs destruir os israelitas por causa do grande pecado de idolatria, quando Moisés estava recebendo a lei das mãos de Deus,
A própria existência de Israel estava em perigo, pois Arão foi influenciado por uma forte e popular onda de incredulidade e pecado. Tudo parecia perdido, exceto para Moisés e a oração. E a oração se tornou mais eficiente e atuante de maravilhas em favor de Israel do que a vara de Arão. Deus estava determinado a destruir Israel e Arão. Sua ira era grande. Foi um momento temeroso e crítico. Mas a oração foi o dique que barrou a fúria desoladora do céu. A mão de Deus foi suspensa pela intercessão de Moisés, o poderoso intercessor. Moisés estava decidido a resgatar Israel. Foi uma longa e exaustiva batalha de oração que durou 40 dias e 40 noites. Nem por um momento ele deixou de agarrar-se a Deus. Nem por um momento abandonou seu lugar aos pés de Deus, nem mesmo para comer. Nem por um momento moderou seu pedido ou suavizou seu clamor. A existência de Israel estava na balança. A ira de Deus Todo-Poderoso precisava ser aplacada. Israel precisava ser salvo, e a qualquer custo. E Israel foi salvo. Moisés não ia deixar Deus em paz. E assim, hoje, podemos olhar para trás e dar o crédito dos judeus de hoje à oração de Moisés centenas de anos atrás. A oração perseverante sempre vence. Deus se rende diante da importunação e da fidelidade. Ele não tem coração para dizer não a tais orações como a de Moisés. Na verdade, o propósito de Deus em destruir Israel foi mudado pela oração deste homem de Deus. É apenas uma ilustração de quanto vale a pena uma oração neste mundo e quanto dependia dele. Quando Daniel estava na Babilônia, recusou-se a obedecer ao decreto do rei de que não poderia ser feita nenhuma petição a qualquer deus ou homem por 30 dias. Ele fechou os olhos para o decreto que o retiraria do seu quarto de oração e recusou-se a ser impedido de clamar a Deus por medo das consequências. Então, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Daniel capítulo 6, versículo 10. Como costumava fazer, entregando a Deus as consequências de desobedecer ao rei. Não havia nada de impessoal na oração de Daniel. Ela sempre tinha um objetivo, e era apelar a um grande Deus que podia fazer todas as coisas. Nunca folgou o próprio ego, nem procurou influências subjetivas e reflexivas. Diante do terrível decreto que procurava tirá-lo da prisão que ocupava e do poder de lançá-lo na cova dos leões. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10. O resultado da graça foi que a oração colocou as mãos nos braços do Todo-Poderoso, que interferiu naquela cova de leões cruéis, fechando a boca destes e preservando o servo Daniel, que havia sido verdadeiro para com Deus e que clamava a ele por proteção. A oração de Daniel foi um favor essencial na derrota do decreto do rei e em embaraçar os governantes perversos e invejosos que haviam feito armadilha para ele, a fim de destruí-lo e removê-lo da posição e do poder que ocupava no reino. Capítulo 2. Deus em ação. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. A declaração do título deste capítulo é apenas outra forma de dizer que Deus, por seu próprio impulso, submeteu-se à lei da oração e obrigou-se a responder às orações dos homens. Ele estabeleceu que a oração será o meio pelo qual agirá por intermédio dos homens, à medida que estes orem, o que ele não faria de outra forma. A oração é um compromisso divino específico, uma ordenança do céu pela qual Deus propôs realizar seus desígnios na terra, executar e tornar eficiente o plano da salvação. Quando dizemos que a oração põe Deus em ação, queremos dizer simplesmente
que os homens têm em seu poder, pela oração, a possibilidade de levar Deus a realizar sua própria vontade entre os homens de uma forma que não agiria se não fizessem orações. Assim, enquanto a oração põe Deus em ação, ao mesmo tempo, Deus põe a oração em funcionamento. Uma vez que Deus ordenou a oração, e como a oração não tem existência separada do homem, mas envolve o homem, então, logicamente, a oração é a força que leva Deus a agir nos assuntos da terra por meio dos homens e de suas orações. Que essas verdades fundamentais em relação a Deus e à oração sejam guardadas na mente em todas as alusões à oração e em todas as leituras sobre a oração nas Escrituras. Se a oração põe Deus para trabalhar na terra, então, pelo mesmo princípio, a falta de oração afasta Deus dos assuntos do mundo e o impede de trabalhar. Se a oração move Deus para agir nos assuntos deste mundo, então a falta de oração exclui Deus de tudo relacionado aos homens e deixa os homens terrenos como meras criaturas vítimas das circunstâncias, à mercê do destino, cego e sem nenhum tipo de auxílio de Deus. A falta de oração deixa o homem neste mundo com suas tremendas responsabilidades e seus difíceis problemas, e com todos os seus pesares, fardos e aflições sem nenhum Deus. Na realidade, negar a oração é negar o próprio Deus, pois Deus e a oração são tão inseparáveis que nunca podem ser afastados. A oração afeta 3 esferas diferentes da existência: a divina, a angelical e a humana. Ela põe Deus em ação, os anjos em ação e os homens em ação. Ela toca em Deus, nos anjos e nos homens. Que alcance tremendo tem a oração. Ela põe em jogo as forças do céu e da terra. Deus, anjos e homens estão sujeitos à maravilhosa lei da oração. E tudo isso está relacionado com a possibilidade e os resultados da oração. Até este momento, Deus tem ocupado o papel de receptor da oração para que, por causa de sua própria determinação, ele somente trabalhe entre os homens se houver oração. A oração agarra-se a Deus e o influencia a agir. Esse é o significado da oração que nos diz respeito a Deus. Essa é a doutrina da oração, ou então não há nada mais da oração. A oração faz Deus trabalhar com relação a todas as coisas pelas quais oramos. Enquanto o homem, em sua fraqueza e pobreza, espera, confia e ora, Deus se encarrega do trabalho. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. Jesus Cristo entrega-se à força da oração. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. E mais uma vez, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedido. João capítulo 15, versículo 7. A promessa de Deus não se compromete com nenhuma outra energia que não a oração. Os propósitos de Deus não dependem assim de nenhuma outra força como da força da oração. A palavra de Deus entende-se quanto aos resultados e à necessidade da oração. A oração de Deus permanece e avança na medida em que a oração emprega sua força. Os profetas e os apóstolos insistiram na utilidade, força e necessidade da oração. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor não se entregam ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7.
A oração, com seus antecedentes e servos, é a única condição do triunfo final do Evangelho. É a única condição que honra o Pai e glorifica o Filho. Orações débeis e inconstantes têm enfraquecido o poder de Cristo na terra, têm postergado os resultados gloriosos de seu reino e negado sua soberania. A oração põe a obra de Deus nas mãos dele e a mantém lá. Ela olha constantemente para ele e depende dele implicitamente para promover a causa que é dele. Oração nada mais é do que fé em descanso, em ação, em dependência e obediência a Deus. É por isso que Deus tanto a ama, porque deposita todo o poder em suas mãos, porque tem tanta estima pelos homens de oração. Cada movimento para o avanço do Evangelho deve ser gerado e inspirado pela oração. Em todos esses movimentos de Deus, a oração antecede e está presente como condição invariável e necessária. Nessa relação, Deus faz oração idêntica em força e poder com Ele mesmo e diz aos que oram: você está na terra para levar adiante a minha causa, e eu estou no céu, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Santo de todos. Agora, tudo o que necessita para a minha causa, peça a mim e eu farei. Moldem o futuro com suas orações e peçam em oração tudo o que precisam para o suprimento presente. Ordene-me. Eu fiz o céu e a terra e todas as coisas que há neles. Peçam abundantemente. Abram bem a boca e eu a encherei. É a minha obra que estão fazendo. Diz respeito à minha causa. E sejam prontos e sejam abundantes na oração. Não diminuam seus pedidos, e eu não recuarei nem diminuirei em bondade. Em toda a sua palavra, Deus condiciona suas ações à oração. Em toda a sua palavra, suas ações e atitudes são moldadas pela oração. Citar todas as passagens das Escrituras que provam a relação imediata, direta e pessoal da oração com Deus significaria copiar páginas e páginas das Escrituras para este estudo. O homem tem relação pessoal com Deus. A oração é o meio divinamente ordenado pelo qual o homem entra em contato direto com Deus. Por sua própria ordenança, Deus compromete-se a ouvir a oração. Deus confere um grande bem a seus filhos quando estes o buscam ao longo do caminho da oração. Quando Salomão terminou a grande oração que fez na dedicação do templo, Deus apareceu a ele, aprovou-o e apresentou os princípios universais de suas ações. Em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 e 15, lemos o seguinte: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Em seu propósito em oração aos judeus do cativeiro da Babilônia, Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao 13, Deus reafirma seus princípios. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Na terminologia da Bíblia, oração significa clamar a Deus pelas coisas que desejamos, pedindo coisas a Deus. Por isso lemos: clame a mim e eu responderei
e direi a você coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei. Salmos capítulo 50, versículo 15. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Isaías capítulo 58, versículo 9.